Oi, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Vitória, sou fundadora aqui do Engenheiro Atualizado. Tenho graduação em Engenharia Civil e uma pós-graduação em Licitações e Contratos Públicos com base na 1433. E se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Deixa o seu like aqui embaixo, clicando no botão que está para cima. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que estão aí na mesma saga que você, querendo e adquirindo conhecimento sobre a 1433, tá bom? Na aula de hoje, nós iremos estudar um pouquinho da 1433 com base em resoluções de questões. Então, eu peguei aqui algumas questões de concursos que já foram realizados no ano de 2025 e nós iremos trabalhar em cima dessas questões a Lei 1433. De antemão, senta aí no seu lugarzinho que você separou para estudar e adquirir conhecimento, pega seu papel, seu caderninho, sua caneta e faz anotações de tudo que será dito aqui nessa aula, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade, tá certo? Iniciando a nossa aula, hoje nós iremos estudar a Lei 1433, que é a nova lei de licitações e contratos administrativos. A Lei 1433, ela é a nova lei de licitações, ela substituiu a antiga lei, né, que era 8.666 de 93, substituiu também a 10.520 de 2002, que era a lei que falava ali sobre o pregão, e também a RDC, que é o regime diferencial de contratações, a Lei 12.462 de 2011, tá bom? Então, a nova Lei de Licitações, ela estabelece normas gerais para as licitações e também normas gerais para contratos na administração pública. Os principais pontos da 1433 são as modalidades de licitações, onde ela traz ali concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo, que é uma das modalidades que a 1433 incluiu, porque na 866 nós tínhamos a tomada de preço e o convite. Com a atualização da lei, essas duas modalidades elas foram extintas. Tá? Como foram modalidades extintas, foi incluído na 1433 o diálogo competitivo, bem como o pregão ali, que é para bens e serviços comuns, tá? Ela tem alguns instrumentos auxiliares, né? O credenciamento é um instrumento auxiliar de licitação, a pré-qualificação é um instrumento auxiliar, registro de preço é um instrumento auxiliar e também trouxe informações sobre contratos administrativos. Elas existem duas vertentes. Na primeira vertente você vai estudar sobre licitações e na segunda vertente, na segunda seção ali da norma, você vai estudar um pouquinho sobre contratos administrativos, tá bom? Então vamos aqui para a telinha do computador e vamos estudar as nossas questões. Vamos lá. A Lei 1433. Bom, a primeira questão ela diz o seguinte: a inexigibilidade de licitação ocorre quando a inviabilidade de competição, como na contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular, como com profissionais ou empresas de notória especialização. Vocês acham que essa questão é uma questão certa ou é uma questão errada, certa ou é uma questão errada? Lembrando que aqui em cima a gente tem, foi uma questão que foi retirada lá do Gran Cursos, né, do Gran Questões. Tá aqui o código da questão e o ano da questão é de 2025, tá bom? Então, o que a gente pode trazer dessa questão? O que acontece? O que é a inexigibilidade de licitação? A inexigibilidade de licitação vai ocorrer ali quando a competição não é possível. A Lei 1433, no seu artigo 74, ela traz algumas informações de licitações que são inexigíveis, tá bom? Então, quando eu não tenho essa competitividade, não é possível realizar, diferente da dispensa de licitação.
a dispensa de licitação, a competição ela poderia existir, mas a lei permite a contratação direta. Ou seja, aqui na inexigibilidade, simplesmente não há uma concorrência viável, tá? Então, a lei ela determina, lá no artigo 74, algumas situações clássicas, né, em que a licitação é inexigível, ou seja, não faz sentido realizar um processo competitivo porque só um fornecedor ou um profissional pode atender ali a necessidade da administração. Então, quando a gente vem aqui para a nossa tela, a gente tem que serviços técnicos especializados de natureza singular ou empresa de notória especialização faz parte da inexigibilidade de licitação. Então, esse item está correto. Tem até um mnemônico, né, que é o famoso FACAS, né, FACAS aqui, que são as iniciais de inexigibilidade de licitação. Facas, a gente tem fornecedor exclusivo, artista consagrado, tem o credenciamento, aquisição ou locação de imóveis e serviços técnicos especializados. A gente vai falar um pouquinho, por exemplo, o que significa o fornecedor exclusivo. O fornecedor exclusivo é quando há, na verdade, um fornecedor exclusivo. O exemplo disso, a administração pública, ela quer comprar um equipamento patenteado, fabricado ali por uma empresa única no mundo. Então, como não há concorrência, não há como fazer uma licitação, tá bom? Então, é claro que na parte do fornecedor exclusivo, a gente precisa ter ali a exclusividade, ou seja, a exclusividade, ela deve ser demonstrada com um atestado de exclusividade, pode ser demonstrada ali com uma declaração de fabricante ou um outro documento idôneo, né, que demostra ali que aquele serviço ele realmente só pode ser apresentado ou prestado por um fornecedor exclusivo. No caso do artista consagrado, a gente pode ter como um exemplo um município que quer contratar um cantor famoso para o carnaval, por exemplo, agora que nós estamos aqui no período do carnaval. Então, ele quer contratar um artista famoso para um evento na cidade do carnaval. Como ele é único, não há como fazer uma concorrência entre artistas diferentes, então a gente pode contratar aquele artista, tá? Mas ele é consagrado como? Ele é consagrado pela crítica, né? Especializada ou pela opinião pública. Então, esse é um dos requisitos que atende aí o artista consagrado, a inexigibilidade, tá bom? Então, o artista ele deve ser reconhecido pela crítica especializada ou por uma opinião pública. Quando se trata aqui do serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. É assim que a 1433 traz, que é o foco aqui da nossa questão, né? Que é quando ele fala de serviços técnicos especializados de natureza intelectual. A lei ela permite a contratação direta de serviços técnicos especializados com um profissional ou empresa de notória especialização. Um exemplo disso, que são os serviços, né, permitidos. A gente tem estudos técnicos e projetos, perícias, pareceres, avaliações, consultorias e auditorias financeiras, gerenciamento e supervisão de obra, treinamento de pessoal, restauração de obra de artes, ensaios laboratoriais e serviços de engenharia específicos. Claro que na parte do serviço ali de predominância intelectual, a empresa tem um requisito, né? Que a empresa ou o profissional ele deve ter notória especialização, ou seja, ele deve ser reconhecido como referência no mercado. O seu trabalho ele precisa ser essencial para o objeto da contratação, tá bom? É importante ter uma atenção no seguinte, que nesse caso de empresa de notória especialização,
Não é possível usar a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. Isso é vedado pela 1433, bem como é proibido subcontratar outra empresa ou um profissional para executar o serviço. Então, bora voltar aqui na nossa telinha. A gente tem que vedado, é vedado serviço, serviço de publicidade e divulgação. Divulgação. Bem como subcontratação. Eu vou dar um exemplo para vocês de subcontratação. Vamos supor que você passou no seu concurso público ou que você está na sua formatura e você contratou uma empresa para tirar suas fotos, né? Você está num evento muito importante da sua vida e aí você contrata uma empresa para tirar suas fotos. No que você contrata essa empresa para tirar suas fotos, essa empresa aconteceu alguma coisa, essa empresa foi lá e contratou uma outra empresa para prestar esse serviço. Pode? Não pode. Por quê? Porque você fez o contrato com a primeira empresa. Essa empresa não podia subcontratar uma outra empresa para prestar o serviço, tá bom? Então, é inexigível a licitação nesses casos em que haja a subcontratação. A empresa que vai prestar o serviço, ela não pode subcontratar em casos de inexigibilidade de licitação, tá bom? Diante disso, nós temos também aqui o credenciamento. Um exemplo de credenciamento, por exemplo, é um hospital público, ele precisa credenciar, né, clínicas para exames de laboratório. Aqui há uma competição, mas várias empresas podem se cadastrar para prestar o serviço sobre as mesmas condições, tá bom? Então, é um exemplo de credenciamento. Outra, outro importante que a gente tem que é a compra ou locação de imóveis, né, com características únicas. Um órgão público ele precisa alugar um imóvel que atenda especificamente às suas necessidades, né, como a localização estratégica ou tem uma estrutura diferente das demais. Então, nessa parte de comprar ou alocar o imóvel, tem que ser demonstrado, né? Então, deve-se demonstrar que não há outro imóvel público disponível e que a escolha traz vantagens para a administração. Então, a questão ela está correta quando ela diz que há inexigibilidade para serviços técnicos especializados de natureza intelectual com o profissional ou empresa de notória especialização. Vocês podem até anotar no caderninho de vocês o seguinte: é inexigível quando a concorrência é impossível. Bora lá aqui para nossa telinha. Inexigível, exigível quando a concorrência. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Quando a concorrência é impossível, tá? Porque aí o que que vocês falam? Inexigível e impossível. Então vocês podem até pegar esse do ine para o in. Impossível, inexigível. Vocês podem ter essa esse link, né, de inexigível por impossível, inviável à competição, tá bom? Eu peço um espaçozinho aqui para vocês para falar um pouquinho sobre o credenciamento, tá bom?
O credenciamento, gente, o que que acontece? Ah, o credenciamento, ele é o processo aí, na verdade, o credenciamento, ele é uma forma de contratação direta que está lá prevista no inciso 4, no inciso 4 ou é no inciso 5, 4 ou 5 do artigo 74, ele não é exatamente uma inexigibilidade de licitação, mas ele é um mecanismo que vai permitir a contratação sem competição entre os fornecedores. Então, o que é o credenciamento, tá? O credenciamento, deixa eu botar aqui na tela. O credenciamento é o processo pelo qual qualquer fornecedor atenda aos requisitos estabelecidos pelo órgão público, pode se cadastrar e prestar serviços sobre as mesmas condições. Diferente da licitação tradicional, onde há um vencedor único. No credenciamento, todos os interessados que cumprirem os requisitos podem ser contratados simultaneamente, tá? Quando o credenciamento é utilizado, a administração precisa de múltiplos prestadores de serviço para garantir atendimento amplo e contínuo. E não há exclusividade, mas também não faz sentido uma disputa, pois todos que preencherem os critérios podem ser habilitados. Então, que o credenciamento, que a lei diz, né, do credenciamento? Vamos supor que clínicas, né, e hospitais particulares credenciados no SUS. Qualquer hospital que atenda aos requisitos pode se credenciar e prestar atendimento aos pacientes, bem como postos de combustíveis para frota de veículos oficiais. A administração pública ela pode credenciar diversos postos e abastecer seus veículos conforme a necessidade. Outro exemplo também, instituições de ensino credenciados para curso de capacitação de servidores, bancos credenciados para pagamentos de tributos. Então, diversos bancos podem, né, oferecer esse serviço. Mas como funciona o credenciamento na prática? A administração ela abre um edital ou um regulamento com os requisitos para o credenciamento. Os interessados, eles enviam essa documentação comprovando que atendem às exigências e todos que preencherem os critérios são credenciados e podem prestar os serviços ou fornecer os produtos dentro das regras estabelecidas. Os pagamentos ocorrem conforme a demanda, né? Ou seja, a administração não garante que todos receberão contratos ou pagamentos fixos. E aqui no credenciamento, a gente tem um ponto importante. Como não há exclusividade, todos os interessados que atenderem, né, ou que atendam aos requisitos podem se credenciar. E não há competição, e sim um cadastro de prestadores de serviço, tá bom? O credenciamento, ele traz alguns benefícios aí para a administração pública, porque ele tem uma rapidez, né? Ele é mais rápido na contratação, porque ele vai evitar todo o processo longo de uma licitação. Além disso, ele traz uma maior disponibilidade de fornecedores. A administração ela vai ter várias opções para atendimento e também traz aí mais flexibilidade. Ele pode ser aplicado em diversos setores. Mas atenção, gente, o credenciamento ele não pode ser usado para restringir concorrência. Ele deve ser aberto para todos que atenderem os requisitos. E o pagamento é somente pelo serviço prestado, sem garantia de demanda fixa. Não é porque eu estou lá credenciado que todos os meses eu vá receber da administração pública. Não. É mediante a prestação do serviço que eu vou receber a verba do órgão público que abriu aquele processo de credenciamento, tá bom? Então, o que a gente pode ter do credenciamento? Que o credenciamento ele é um instrumento essencial para situações em que não faz sentido escolher um único vencedor.
Ele permite que vários prestadores sejam contratados simultaneamente, garantindo atendimento contínuo e diversidade de fornecedores. Compreendido? Bora lá para a próxima. Vamos aqui para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: os processos licitatórios visam garantir a seleção de propostas que melhor atendam aos interesses públicos, observando princípios como isonomia, publicidade e eficiência. Com base nisso, julgue os itens. A nova Lei de Licitações e Contrato estabelece critérios mais rigorosos para análise de propostas, ou seja, ela ampliando a exigência de conformidade técnica e financeira. Bom, o que acontece? O artigo 62 da Lei 1433, ele trata da fase da habilitação, né, da licitação, que é o momento em que se verifica, é o momento em que verificam, né, as condições do licitante para realizar ali o objeto da licitação. O artigo 62, ele fala um pouquinho da habilitação, que a habilitação ela vai ser dividida em quatro partes. Eu vou botar aqui para vocês, ó, para ficar melhor. É dividida em quatro partes. Eu vou explicar para vocês essas quatro partes, tá? Dois, três. E é dividida em quatro partes. E a cada uma dessas partes corresponde aí a um conjunto, né? Um conjunto de documentos necessários para verificar se o licitante tem a condição de cumprir o objeto da licitação. E quais são essas quatro partes em que exige-se, né, essa documentação? Vou colocar aqui para vocês. Habilitação jurídica, ou seja, é a parte jurídica. A gente vai ter a parte de habilitação técnica. Nós iremos ter também a parte de habilitação fiscal, bem como a econômico-financeiro, né? Econômico-financeira. Financeira. Aqui na habilitação, na parte da habilitação fiscal, não é só fiscal, tá? É fiscal, social e trabalhista. Então, a gente vai ter essas quatro partes. Tem essas quatro partes: a habilitação jurídica, a habilitação técnica, a habilitação fiscal, social e trabalhista e a habilitação econômica financeira. Na habilitação jurídica, a gente vai fazer o quê? A parte da habilitação jurídica é a verificação da regularidade jurídica do licitante, ou seja, se a empresa está legalmente constituída e pode contratar com a administração pública. Na habilitação técnica, a avaliação da qualificação técnica do licitante é onde vai ser comprovado a capacidade, né, para realizar o serviço ou fornecer o bem conforme as exigências do edital. Habilitação fiscal, social e trabalhista são exigências, né, de documentos que comprovem ali a regularidade fiscal do licitante, né, com o pagamento de tributos, além da regularidade com obrigações trabalhistas, previdenciárias, obrigações sociais. E a quarta, que é econômica financeira, é a verificação da saúde financeira do licitante, ou seja, vai prevenir, né, ou garantir que a empresa tenha capacidade de executar o contrato por meio de demonstrações financeiras e outros documentos que são pertinentes à parte da habilitação econômica financeira, tá bom? Então, cumprindo essas quatro partes, né, que é a jurídica, técnica, fiscal e trabalhista, social, financeira, econômica financeira, a gente tem que a nossa questão aqui, portanto, é uma alternativa
correta, porque de fato a lei de contratos ela estabelece critérios mais rigorosos. Então são essas quatro partes aqui que precisam ser cumpridas: jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como econômica financeira, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão, terceira questão aí do Instituto Quadrix, assistente administrativo do ano de 2025. O concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico. E também é a modalidade para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Assinale a opção correta que apresenta essa modalidade de licitação. A letra A. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor não poderá ceder à administração pública os direitos patrimoniais relativos ao projeto. Em licitação na modalidade concurso, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Poderá existir a combinação de modalidade de licitação, leilão, com a modalidade de licitação concurso. No edital do concurso, não será indicado a qualificação exigida dos participantes. O concurso observará as regras e as condições previstas em edital, que também indicará as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. No concurso, letra A aqui, tá? Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor não poderá ceder à administração pública os direitos patrimoniais relativos ao projeto. A letra A, gente, ela está errada, porque, segundo o parágrafo único do artigo 30, o vencedor ele deverá ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto. Então, quando a questão diz para a gente que ele não poderá ceder à administração pública, a alternativa se torna errada. Então, vocês podem até colocar aqui, ó, ele não poderá, vocês riscam que o vencedor, ele deverá ceder à administração pública os direitos patrimoniais relativos ao projeto. Portanto, a nossa alternativa A, ela está errada, tá bom? Letra B. Em licitação na modalidade concurso, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Tá errado, gente, sabe por quê? Porque a figura do pregoeiro é exclusiva da modalidade pregão, tá? Que tá lá no artigo 6, inciso, não me lembro agora o inciso, mas está lá no artigo 6 da lei, e ela diz que no pregão, quem conduz a licitação é o pregoeiro. No concurso, o responsável será designado conforme as regras do edital. Então, quando ela diz aqui que na modalidade concurso o agente responsável pela condução será designado pregoeiro, está errado. A não ser que mudasse, né? Se a gente tirasse concurso e colocasse aqui o pregão. Quando se trata de pregão, nós vamos ter aí que ele é o pregoeiro, tá? Pregão, pregoeiro. Mas na modalidade concurso, não. Então, esse item também está errado. Letra C. Poderá existir a combinação de licitação leilão com a modalidade de licitação concurso. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? O que acontece, gente? As modalidades de licitação, elas são independentes. A lei, ela proíbe, tá? A combinação da modalidade de licitações.
A lei ela proíbe, ou seja, não é permitida a combinação de licitações. Eu não posso combinar o concurso com o leilão, eu não posso combinar a concorrência com o concurso, eu não posso combinar o pregão com o leilão. A lei ela proíbe, coloquem na cabeça de vocês, a lei proíbe combinações de modalidade de licitações. Elas são independentes. Aqui no caso da questão, o leilão ele é usado apenas para a venda de bens públicos, enquanto o concurso, gente, ele vai ser selecionar trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Então, está errada também a letra C, tá certo? Então, a letra C também está errada. Letra D. No edital do concurso, não será indicada a qualificação exigida do participante. A letra D, gente, também está errada. Por quê? O inciso 1 do artigo 30, ele determina expressamente que o edital deve indicar a qualificação exigida dos participantes. Portanto, quando ele diz aqui que não será indicada, está equivocada. Agora, se fosse no edital do concurso, será indicada a qualificação exigida dos participantes? Aí sim, a alternativa estaria correta. Mas não está correta quando ele diz que não será indicada, tá bom? Por fim, a nossa letra E diz que o concurso observará as regras e as condições previstas em edital, que também indicará as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedido ao vencedor. Então, a nossa questão, gabarito aí, letra E. Lembra que eu falei no início da nossa aula no início da aula, não, perdão, no início da questão, que a lei prevê, né, sobre o concurso, uma modalidade de licitação, ela exige, ou seja, ela reflete, ela faz exigências quanto à qualificação exigida dos participantes, diretrizes e formas de apresentação do trabalho técnico e condições de realização, prêmio ou remuneração ao servidor, ou ao vencedor, tá bom? Então a lei faz essas exigências. Portanto, a nossa letra E é a letra correta. Por quê? Porque ele traz especificamente, expressamente, o que o artigo 30 da nova lei de licitações ele nos traz, tá bom? Que as condições de realização e prêmio, diretrizes e forma de apresentação do trabalho e qualificações exigidas dos participantes, ok? Vamos para a nossa quarta questão. A nossa quarta questão, ela diz o seguinte: é uma da banca aí, Instituto Avanço São Paulo, auxiliar administrativo, do ano de 2025. De acordo com a legislação que regulamenta as licitações internacionais, olha só que ele já até mudou, né? Já está falando um pouquinho de licitações internacionais. O processo licitatório deve observar as normas da política monetária e do comércio exterior. Com base nas disposições, assinale a alternativa correta. O licitante brasileiro não pode cotar preço em moeda estrangeira, mesmo que o licitante estrangeiro tenha essa permissão. Letra B. O pagamento ao licitante brasileiro contratada em licitação internacional deve ser feito em moeda estrangeira. Letra C. O edital de licitação internacional pode ajustar-se à política monetária, mas não precisa atender às exigências dos órgãos competentes. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro devem ser inferiores aos garantidos aos licitantes estrangeiros. Quando o licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro também poderá fazê-lo. E o pagamento ao licitante brasileiro será realizado em moeda corrente nacional. Vamos aqui, gente, ó. O artigo 52 fala um pouquinho ali das licitações internacionais. O que acontece? Ele traz ali nos seus parágrafos primeiro, parágrafo segundo, algumas informações que são pertinentes sobre as licitações internacionais.
No parágrafo primeiro, ele traz que se o licitante estrangeiro puder cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro também poderá fazê-lo. No parágrafo 2, ele diz que o pagamento ao licitante brasileiro será sempre em moeda corrente nacional, mesmo que tenha cotado o preço em moeda estrangeira. Com base nesses dois parágrafos, parágrafo 1 e parágrafo 2, a gente consegue responder essa questão. Né? Parágrafo 1, o licitante brasileiro também poderá fazê-lo, ou seja, o licitante brasileiro também poderá cotar em moeda estrangeira. E o parágrafo 2 de que sempre o pagamento ao licitante brasileiro sempre será feito em moeda corrente. Tendo isso como base, vamos aqui agora analisar as nossas alternativas. Vamos lá. Letra A. O licitante brasileiro não poderá cotar preço em moeda estrangeira, mesmo que o licitante estrangeiro tenha essa permissão. Tá errado, né? Com base no que nós vimos, o artigo primeiro, o parágrafo 1º do artigo 52, ele permite que, se o estrangeiro puder cotar em moedas estrangeiras, o brasileiro também pode fazer a cotação em moeda estrangeira. Portanto, a nossa letra A está errada. E ele quer o quê? Ele quer a correta, tá bom? Letra B. O pagamento ao licitante brasileiro contratado em licitações internacionais deve ser feito em moeda estrangeira. Também está errado. O artigo 2, o parágrafo 2º do artigo 52, ele determina que o pagamento ao licitante brasileiro sempre será em moeda corrente nacional. Portanto, quando ele diz aqui que o pagamento ao licitante brasileiro deve ser feito em moeda estrangeira, está errado. Vai ser em moeda corrente nacional, tá? Então vocês podem colocar essas observações também. Aqui a gente bota aqui, ó, marco não aqui, né? Porque o licitante brasileiro pode cotar preço em moeda estrangeira, mesmo que o licitante estrangeiro tenha essa permissão, né? E aqui o pagamento ao licitante brasileiro contratado em licitações internacionais deve ser feito em moeda corrente nacional, não é em moeda estrangeira, tá? A letra C diz que o edital de licitação internacional poderá ajustar-se à política monetária, mas não precisa atender às exigências dos órgãos competentes. A letra C, ela também está errada, sabe por quê? Porque o artigo 52 ele vai estabelecer que o edital deve ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior, atendendo ali às exigências dos órgãos competentes. Então, quando ele diz aqui que não precisa atender às exigências dos órgãos competentes, ele está equivocado. Porque imagina só, você ir fazer uma licitação internacional e não atender às exigências dos órgãos competentes. Como que vai ser a fiscalização? Como que eu vou conseguir fiscalizar isso? Então, é necessário que atenda a essas exigências. Portanto, a nossa letra C também está errada, tá bom? A letra D diz o seguinte: as garantias de pagamento ao licitante brasileiro devem ser inferiores às garantias ao licitante estrangeiro. Também está errado. Tem um parágrafo terceiro do artigo 52 que diz o seguinte, que o artigo ele determina que as garantias de pagamento ao licitante brasileiros devem ser equivalentes às garantias do licitante estrangeiro. Porque se não for equivalente, se elas não forem iguais, se essas garantias não forem equiparadas, não forem equivalentes, o processo de licitação ele está deixando de considerar o princípio da licitação. Né? A licitação ela trouxe para a gente 27 princípios. Então, ele infringe, ou seja, ele fere o princípio da licitação que fala aí sobre igualdade de competitividade, né?
Além disso, fere aí o princípio da competitividade. Por isso que devem ser equivalentes às garantias, tá bom? Então, aqui devem ser inferiores? Não. Devem ser o quê? Equivalentes. Porque se ela não for equivalente, ela fere o princípio que traz, né, a Lei 1433, que é o princípio da competitividade. Portanto, a letra D também está errada. Vamos aqui para a nossa letra E, que diz o seguinte: quando o licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro também poderá fazer, e o pagamento ao licitante brasileiro será realizado em moeda corrente nacional. A letra E está perfeita. Vocês podem observar que a letra E juntou aqui a alternativa A e a alternativa B. Ó, quando o licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro também poderá fazê-lo. Perfeito. E o pagamento ao licitante brasileiro será realizado em moeda corrente nacional. A quinta questão diz o seguinte: a dispensa, olha só, dispensa de licitação ocorre quando, vou botar a canetinha vermelha que fica melhor, quando há inviabilidade de competição entre os fornecedores, em situações emergenciais, desde que devido justificadamente previstas em lei, sempre que houver interesse público, sempre que houver interesse público em contatar diretamente determinando fornecedor, quando a administração optar por contatar diretamente entidades do terceiro setor, ou apenas para contratações de valor inferior ao limite legal. Então, gente, o que, que acontece aqui? O que é a dispensa de licitação? O artigo 75 da Lei de Licitações, ele trata das situações em que a licitação pode ser dispensada, ou seja, quando a administração pública pode ali fazer a contratação direta sem a necessidade de realizar um processo licitatório, tá? O artigo ele é dividido em vários incisos, vocês podem pegar a lei e depois dar uma lida. Então, como ele é dividido em vários incisos, vários parágrafos, eles estabelecem de diferentes hipóteses em que a licitação é dispensável, né? Como em contratos com valores baixos, situações de emergência, ou quando tem ali condições específicas relacionadas a determinados objetos ou fornecedores, tá bom? Por exemplo, o inciso 1, ele permite a dispensa para contratos de obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos automotores com valores inferiores a 100 mil. O inciso 2, ele vai ali falar sobre contratos de outros serviços e compras que tenham ali o valor inferior a 50 mil. No inciso 3, ele vai tratar de contratações em que a licitação realizada anteriormente não teve sucesso, né, como a falta de licitantes ou propostas válidas, ou quando a proposta apresenta ali estarem acima do mercado, tá bom? Além disso, para situações excepcionais, como guerra, estado de defesa, estados de emergência, calamidade pública, que estão ali inclusas dentro da dispensa de licitação, até situações que envolvam segurança nacional. Então é importante destacar que a dispensa ela também envolve valores limites e especificações ali que devem ser seguidas para garantir a legalidade e a transparência desses processos, tá bom? Então, voltando aqui para a questão, o que, que a gente consegue ter? A letra A diz que a dispensa ela pode ocorrer quando há inviabilidade de competição entre os fornecedores. Essa alternativa, gente, ela está o quê? Ela está errada. Por que, que ela está errada? Lembra que eu falei no início da nossa aula que quando houver a inviabilidade é porque eu tenho o quê? A inexigibilidade. Então, o caso de inviabilidade de competição entre os fornecedores é o caso de quê? De inexigibilidade. Habilidade.
tá bom? Então, é inexigível, é inviável. Portanto, a dispensa de licitação não está enquadrada aqui na nossa questão. Letra C. Sempre que houver interesse público em contratar diretamente determinado fornecedor. Se é diretamente determinado fornecedor, aqui a gente tem o caso de quê? Deixa eu só apagar aqui. A gente tem o caso de fornecedor exclusivo. Ó, fornecedor exclusivo. Então, a gente tem um caso aqui de quê? De inexigibilidade também. Portanto, não é a nossa letra C. Quando a administração opta por contratar diretamente entidades do terceiro setor. Essas entidades do terceiro setor, gente, não está incluso no caso de dispensa de licitação, tá bom? O interesse público sozinho, ele não justifica a dispensa. Então, a contratação direta só pode ocorrer se for previsto na lei. Portanto, a letra D também não está incluso na dispensa de licitação. A letra E diz o seguinte: apenas para contratações de valor inferior ao limite legal. Quando a gente fala que o valor é uma das hipóteses de dispensa, mas não é a única. Há várias outras razões previstas na lei. Então, quando ele coloca aqui apenas, ele limita o valor, ou seja, é apenas nesse caso de valores inferiores que a gente pode ter a dispensa de licitação. Não, o artigo 75, como eu falei para vocês, ele traz um rol de incisos e artigos que falam ali de incisos e parágrafos que falam ali sobre a dispensa de licitação. Então, não é apenas a contratações com valores inferiores. Quando ele diz apenas, ele limita o artigo 75 apenas a valores. E a gente sabe que não é verdade, como eu já havia comentado com vocês, tá bom? Portanto, a nossa letra E também é errada. Em situações de emergência, desde que devidamente justificadas e previstas em lei. Essa alternativa está o quê? Formidável. Portanto, nós temos que a nossa alternativa correta é a letra B, onde diz que em situações de emergência ou calamidade pública, a gente pode fazer aí a dispensa de licitação, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima questão, a questão de número 6. Vamos aqui. A Lei 14.133 permite a dispensa de licitação em casos de emergência, desde que a contratação seja limitada a bens de serviço necessário ao atendimento da situação emergencial. A situação emergencial ela ocorre quando há um risco real e intermediato de prejuízo, um risco real e imediato, né, de prejuízo à sociedade ou ao patrimônio público, que vai exigir uma ação muito rápida, né, para evitar danos maiores. Se uma enchente destruir uma ponte, né, que é essencial para o transporte de pessoas, de mercadoria, a administração ela não pode esperar o processo licitatório, porque isso vai atrasar a reconstrução, vai atrasar e vai prejudicar a população. Então, o artigo 77, inciso 1, ele estabelece que a licitação ela poderá ser dispensada para contratações de bens e serviços e obras, quando necessário para atender uma situação de emergência ou de calamidade pública, tá? A contratação ela deve ser limitada ao necessário para resolver a emergência. Isso significa que a administração ela não pode contratar mais do que o, é, o que é essencial para solucionar o problema. A situação ela não pode ter sido causada por falha de planejamento da administração, ou seja, se a emergência ocorrer por negligência ou por falta de gestão, por exemplo, como não fazer manutenção preventiva, a contratação ela pode ser questionada pelos órgãos de controle. O prazo máximo de contrato é de 1 ano. Esse limite ele vai impedir que a administração use a emergência como desculpa para contratos indefinidos, tá bom?
Então, isso é importante, por quê? Porque vai evitar abusos e fraudes, né? Por exemplo, sem regras ali, a administração ela poderia justificar qualquer contratação como emergência, né? E burlar a licitação, favorecendo empresas específicas. Além dessa situação, a, a, a lei ela impõe essas limitações para garantir a transparência e o controle. Ou seja, mesmo que uma contratação direta, os órgãos de controle, como os tribunais de conta, eles fiscalizam essas contratações para verificar se foram ali realmente necessárias e legais. Então, o que, que a gente pode tirar disso aqui? A 1433, ela permite essa dispensa de licitação em casos de emergência, desde que a contratação seja estritamente limitada ao que for necessário para atender a situação emergencial, evitando abusos e garantindo a transparência no uso dos recursos públicos. Ou seja, a emergência deve ser real e imprevisível, a contratação deve ser somente para o necessário. A administração não pode causar emergência por falta de planejamento e o contrato não pode ultrapassar o limite de um ano. Com isso, a lei ela vai buscar equilibrar a agilidade na resposta à emergência e à transparência na região dos recursos públicos. Portanto, a gente tem que a nossa alternativa diz que desde que permite a dispensa de licitação em caso de emergência, permite. Oh, de licitação, permite, desde que a contratação seja limitada a bens e serviços necessários ao atendimento das situações de emergência. Então, a nossa alternativa está correta, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima questão de número 7, tá? A Lei 1433 permite a dispensa de licitação quando o valor estimado da contratação for inferior, olha só, a 100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia. Tá certo ou está errado? Isso aqui está correto. Quando eu dispenso a licitação, quer dizer que eu não devo licitar? Não, gente. Quer dizer que seria possível licitar, mas não é obrigatório. Ou seja, se você quer licitar, você pode. Se você quiser, você não pode, tá? Mas a lei, ela regulamenta as licitações e contratos administrativos, ou seja, ela estabelece várias situações em que a administração pública pode contratar diretamente sem a necessidade de realizar um processo licitatório. Em uma dessas situações, ocorre quando o valor da contratação for inferior a 100 mil, né, para obras e serviços de engenharia e manutenção e 50 mil para demais serviços ou compras. Vocês podem até colocar assim, vamos lá. Ó, valor inferior, inferior. Vocês podem colocar de 100 mil, 100 mil. Esses 100 mil eles vão ser para quem? Para obras e serviços, obras e serviços de engenharia, né? De engenharia. E também para o caso de manutenção. Manutenção. Aqui ficou estranho. Bora aqui. Manutenção de veículos. E para obras de 50 mil no que tange ali a serviços, a demais serviços, né? Demais serviços e compras. Eita, tá complicado, hein? E compras.
Esse é um dos casos lá que a Lei 14.133 traz para a gente. Então, o que acontece nesse caso aqui? Os valores de 100 mil, os valores de 100 mil para obras e serviços de engenharia e manutenção, que hoje está atualizado no valor de R$ 125.451,15. Vocês podem até colocar aqui, ó, botar de outra cor, que vai ser o valor atualizado, tá? Que é R$ 125.451,15. E o de 50 mil hoje, ele está no valor de 62.725,59 tá bom? São valores atualizados aí, que foram atualizados em janeiro, né, que hoje estão atualizados. Por que esses valores eles são ajustados? Esses valores eles são ajustados anualmente, tá, gente? A lei 14.133, ela tem um decreto que atualiza esses valores. E o principal motivo para a atualização desses valores é ajuste à inflação, ou seja, os valores de contato dos contratos públicos, como os de obras, serviços, eles precisam ser atualizados para refletir as mudanças do custo do mercado ao longo do tempo, e isso é necessário porque com a inflação, os preços de insumos, materiais, mão de obra, eles tendem aí a aumentar. Além da inflação, a gente tem a manutenção do poder de compra, que a atualização dos valores, ela também garante que a administração pública mantenha ali seu poder de compra adequado, de modo a conseguir a contratar bens e serviços de qualidade compatíveis com os valores de mercado, tá bom? A base legal para essas atualizações, a lei 1433, no artigo 182, se não me falha a memória, ela prevê que esses valores sejam revistos e atualizados anualmente, para garantir ali que a legislação acompanhe a evolução econômica do país, e que esses valores de referência para as licitações se mantenham adequados às condições do mercado, tá bom? Então, a nossa questão ela está corretíssima quando ela diz que a lei permite aí essa dispensa de licitação para as obras com valores inferiores a 100 mil, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima questão, a questão de número 8. Sobre as modalidades de licitações previstas na legislação, assinale a alternativa correta. A modalidade pregão é obrigatória para obras e serviços de engenharia de grande porte. Letra B. A concorrência é a modalidade destinada exclusivamente a compras de pequeno valor. O convite dispensa publicidade do edital, sendo restrito a convites formais aos participantes. O pregão pode ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, independente do valor estimado. A tomada de preço não exige que os participantes estejam cadastrados na administração pública. O que vocês acham aí? Antes de analisarmos essa alternativa, eu queria, antes de analisarmos essa alternativa, eu queria trazer algumas informações, tá? A Lei de Licitações, a 14.133, ela traz para a gente algumas modalidades de licitação. A gente tem aqui, vamos lá aqui para nossa explicação. Modalidade de licitação. Eu trouxe para vocês um mnemônico para que vocês consigam entender quais são as modalidades de licitações existentes atualmente, tá? Com a extinção da 866, a 866, atualizada pela 14.133, foi extintas convite e tomada de preço.
tá? Então, convite e tomada de preço já não existe mais na nova lei de licitações. E foi incluso aí a nova modalidade, que é o diálogo competitivo. Então, para que vocês entendam quais as modalidades que hoje são exigentes na 1433, a gente pode dizer que é a CCLPD. CCLPD é um mnemônico que você vai aprender para saber quais são as modalidades existentes. Então, você tem CCLPD. Essas são as modalidades existentes de licitação. Vamos lá de novo. C, C, L, P, D. Essas são as modalidades. A primeira ali, o primeiro C, nós temos concorrência, o segundo C, concurso, L de leilão, P de pregão e D de diálogo competitivo. Então a gente tem o CCLD. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Vamos lá. A concorrência, gente, é, então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A concorrência, ela é uma modalidade de licitação para contratações de bens e serviços de obras, incluindo as de engenharia. Quando o valor de contratação é mais elevado ou quando a natureza do objeto vai exigir aí uma maior competitividade. Então, ela tem como critério de julgamento menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Tudo isso está incluso dentro da modalidade de licitação concorrência. Então, vocês podem até colocar aí no caderninho de vocês o exemplo. Ou seja, a concorrência, quando que a gente vai utilizar? Contratação de bens, né, serviços e obras de engenharia, tá bom? Ah, aí ela vai ter, né, como critérios de julgamento. Eu costumo dizer que é o M elevado a 4 de T. Olha só a matemática. M elevado a 4 de T. O que é que significa esse M elevado a 4 de T? O M elevado a 4 de T, a gente tem menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, a maior retorno econômico, maior desconto, técnica em preço. M elevado a 4 de T. Vocês podem decorar dessa forma. É, deixa eu colocar aqui. Menor preço, menor preço, a melhor técnica ou conteúdo artístico. Além disso, tem maior retorno econômico, maior desconto e técnica e preço. Então, é o M elevado a 4 de T, tá bom? O concurso, gente, o concurso ele vai ser utilizado, ou seja, ele é a modalidade de licitação que vai ser destinada à escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. O critério de julgamento será o melhor conteúdo técnico ou artístico, né? Ele também pode ser usado ali para concessões de prêmios ou remuneração ao vencedor. Então, vocês podem colocar concurso. A gente tem um concurso com melhor conteúdo técnico ou artístico. Melhor conteúdo técnico ou artístico. Artístico. Eita, mas aqui escreve ruim. Aqui, deixa eu arrumar aqui. Melhor conteúdo.
técnico ou artístico, tá? Aqui tem um acento. Melhor conteúdo técnico ou artístico, tá bom? O leilão, ele é uma modalidade de licitação que é utilizado para alienação de bens imóveis ou móveis. Então, leilão, alienação. Vocês podem pegar aqui o finalzinho, ó. Leilão, coloquem ali. Alienação de bens móveis ou imóveis, tá bom? E o leilão, ele só admite um critério de julgamento, tá? Que é o de, botar até de outra cor aqui, ó. Só admite o maior lance, tá? Só admite aí o maior lance, tá bom? Vamos aqui o pregão, gente. O pregão, ele vai ser obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns. E ele usa dois critérios de julgamento: menor preço e maior desconto. Então a gente tem aqui no pregão o M elevado a 2, que é o menor preço e maior desconto. Ele é mais ágil, né, e simplificado. Ele é mais utilizado ali para compras de bens e serviços mais comuns, sem características específicas ou de alta complexidade, tá bom? Então, a gente pode colocar aqui que o leilão, ou pregão, perdão, ele é a aquisição de bens e serviços comuns. Tem uma observação, tá? O pregão, vou colocar até em vermelho aqui, ó. Não se aplica a obras de engenharia, tá bom? Então, pregão não se aplica a obras de engenharia, certo? Nós temos aqui o diálogo competitivo. O diálogo competitivo, ele é uma modalidade de licitação nova, ele é usado aí para contratações mais complexas, né, como obras ou serviços em que a administração ela realiza diálogos com os licitantes, e esses licitantes eles vão desenvolver soluções que atendam aí às necessidades, né? E após os diálogos, os licitantes, eles devem apresentar suas propostas finais, tá bom? Então, a gente tem aqui que o diálogo competitivo, a gente pode colocar, né, que é a realização de diálogos com os licitantes. Diálogo competitivo vai ser a realização de diálogos com os licitantes, né? Ah, diálogos com os licitantes, que não tem mais espaço, deixa eu ver se eu tenho. Não, não tem. Então, o que é? Realizar diálogos com os licitantes para desenvolver, né? Coloquem aí. Diálogo competitivo, modalidade de licitação usada para contratações mais complexas, como obras ou serviços em que a administração realiza diálogos com os licitantes para desenvolver soluções que atendam às suas necessidades. Após os diálogos, os licitantes devem apresentar suas propostas finais, tá bom? Sendo assim, como nós já entendemos um pouquinho ali das licitações, a gente vai para as nossas questões, né, para as nossas alternativas. Então, bora lá. Aqui, deixa eu voltar aqui para a nossa questão, onde diz o seguinte: deixa eu botar aqui na tela para vocês. A modalidade de pregão é obrigatório para obras e serviços de grande porte? Errado. O pregão é obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns, então é obrigatório para obras e serviços de engenharia de grande porte. Pregão nem se enquadra em obras de engenharia, tá?
Então, a gente tem aqui, ó, que o pregão é obrigatório para aquisição, aquisição de bens e serviços comuns. Portanto, essa alternativa está errada, tá bom? Para obras e serviços de engenharia, na letra A aqui, só complementando, mesmo que de grande porte, não se enquadram essa categoria, né? Então, não são licitados por meio do pregão. Então, para contratações de obras e serviços de engenharia, a modalidade aí que vai ser adequada é a modalidade adequada seria a concorrência e não o pregão, como traz a questão, tá bom? A letra B diz o seguinte: a concorrência é a modalidade destinada exclusivamente a compras de pequeno valor. Tá errado também, tá, gente? Por quê? Porque a concorrência ela é destinada a contratações de valores elevados, incluindo obras de engenharia, e não exclusivamente a compras de pequeno valor. Na concorrência, o critério, como eu falei, de julgamento, né? Ele pode ser menor preço, melhor técnica, maior retorno econômico ou maior desconto, que é o 4M, é o M4, ou M elevado a 4 de T ou 4MT, né, como vocês preferirem. Então, a nossa alternativa B também está equivocada. Vamos aqui, letra C. A modalidade convite, o convite dispensa publicidade do edital, sendo restrito a convites formais aos participantes. Gente, vamos analisar. Convite não está incluso dentro das modalidades de licitação, tá? A gente tem o nosso mnemônico. Qual é que é? CCCLD. Concurso, concorrência, leilão, pregão e diálogo competitivo. Tem convite? Não tem. Então, convite não é uma modalidade de licitação, tá bom? A letra D diz que o pregão pode ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, independente do valor estimado. Tá correto, gente. Por quê? O pregão é, de fato, obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns, tá? Independente do valor estimado. Por quê? Porque ele pode ser usado para compras de qualquer valor, conforme o artigo 61 da lei. Ou seja, o pregão ele é utilizado para bens e serviços que não envolvam complexibilidade ou características especiais, tornando-o aplicável a um grande número de contratações, tá bom? A letra E diz o seguinte, que a tomada de preço não exige que os participantes estejam cadastrados na administração pública. Gente, tomada de preço é uma modalidade de licitação? Não, gente, a tomada de preço ela já foi uma modalidade de licitação. Hoje em dia, a tomada de preço não é uma modalidade de licitação. Portanto, a gente tem que nossa alternativa correta aí é a letra D, que afirma que o pregão pode ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns independente do valor estimado, tá bom? As demais alternativas elas estão incorretas com base na legislação vigente, que é a 1433, tá certo? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Sobre a 1433, é correto afirmar que a inexigibilidade de licitação ocorre quando não há possibilidade de competição entre os fornecedores. Não sei porque que. Bora lá. Sobre a 1433, é correto afirmar que a inexigibilidade de licitação ocorre quando não há possibilidade de competição entre os fornecedores, a modalidade convite é obrigatória para a contratação de grande porte acima do limite fixado em lei, a modalidade leilão é utilizada exclusivamente para alienação de bens imóveis do patrimônio público, a tomada de preço é a modalidade de licitação aplicada
para qualquer valor de contratação e na concorrência apenas empresas com experiência comprovada podem participar. O que é que vocês têm a dizer sobre essas alternativas? Então vamos lá, vamos analisar aqui, gente. A letra A diz que a inexigibilidade de licitação ocorre quando não há possibilidade de competição entre os fornecedores. Está correto? Está errado? Vamos analisar a letra B. A letra B diz que a modalidade convite é obrigatória para contratações de grande porte acima dos limites fixados na lei. Gente, está errado. Convite não é modalidade de licitação. Então a gente já pode fazer o quê? Pode excluir. Convite é modalidade de licitação? Não. Então a letra B está errada. Tomada de preço é modalidade de licitação? Não. Então também está errado. A gente tem aqui a letra C. A modalidade leilão é utilizada exclusivamente para alienação de bens imóveis do patrimônio público. Se ele tivesse tirado a letra B, a gente teria aí uma alternativa correta, tá? Mas ele não é exclusivamente para alienações de bens imóveis. O leilão ele é usado para alienação de bens móveis e imóveis. Então, era bem móveis e imóveis, né? Que é utilizado a alienação aí, tá bom? A gente tem que na concorrência, apenas empresas com experiência comprovada podem participar? A letra C também está errada. Então, a gente fica entre letra E e fica também entre a letra A. Vocês marcariam qual das duas alternativas? Letra E ou letra A? A inexigibilidade de licitação ocorre quando não há a inexig... quando não há possibilidade de competição entre os fornecedores. Letra A é a nossa alternativa, tá? A gente sabe que a inexigibilidade de licitação acontece quando a competição não é possível. Diretamente é diferente ali da dispensa de licitação, né? Como eu já falei no início da nossa aula. Então, quando eu não tenho a, a quando é inviável a competição, eu tenho aí a inexigibilidade de licitação, tá bom? Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. Quais são os casos que a gente tem a inexigibilidade? É o nosso mnemônico facas, né? A gente tem lá o fornecedor exclusivo, a gente tem o artista consagrado, a gente tem o credenciamento, a aquisição ou locação de imóveis, e aqui a gente tem os serviços de predominância intelectual, tá? Isso aqui nós falamos lá no início da nossa aula, tá? Vixe, minha caneta ficou louca. Do início da nossa aula, tá bom? Portanto, vamos para a 10ª e última questão, onde diz o seguinte: as atividades de compras são fundamentais para garantir que os materiais necessários sejam adquiridos com eficiência e economicidade. Com base nisso, julgo o item a seguir. De acordo com a Lei 14.133, o registro cadastral de fornecedores pelas entidades públicas é obrigatório e deve ser atualizado periodicamente para garantir a idoneidade e a capacidade técnica dos participantes nas contratações. Essa questão eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona, tá? A 1433, em seus artigos 87 e 88, ele trata ali do registro cadastral de fornecedores, né, pelas entidades públicas. E esses artigos, eles estabelecem a obrigatoriedade e os procedimentos ali que garantem a idoneidade e a capacidade técnica dos participantes nas contratações públicas. O artigo 87, por exemplo, ele define que os órgãos e entidades da administração pública devem utilizar um sistema de registro cadastral
unificado, que é disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. E esse sistema é público e deve ser ali amplamente divulgado, permitindo o acesso e a utilização dos registros pelos interessados, tá bom? Então, ele tem, a administração pública tem uma obrigatoriedade de atualização, tá? A lei exige que a atualização periódica dos registros por meio de chamamento público deve ocorrer pelo menos uma vez ao ano. E isso vai assegurar que o cadastro esteja sempre atualizado, que a administração pública tenha acesso às informações mais recentes sobre os fornecedores, tá bom? Além disso, o artigo 87 traz que o objeto do contrato, o objeto principal do cadastro é garantir a idoneidade e a capacidade técnica dos fornecedores. E vai assegurar ali que apenas aqueles que atendam os requisitos legais e regulamentados possam participar do processo de licitação, tá? O artigo 88, ele complementa o artigo 87, por quê? Porque ele detalha os procedimentos de inscrição e atualiza ali o cadastro. Quando um fornecedor vai solicitar a inscrição ou atualização do registro, ele deve fornecer os elementos necessários para a habilitação de acordo com os requisitos da lei. O fornecedor ele é classificado por categorias específicas, com base em suas qualificações técnicas. E a economia, e além dessas qualificações técnicas, são qualificações econômicas financeiras. E essa classificação é essencial para garantir que os fornecedores estejam aptos a fornecer bens e serviços de acordo com as exigências da administração. Tá? Além disso, o desempenho do contrato será avaliado pela administração e registrado, o que pode, né, ou o que poderá influenciar a sua avaliação para futuras contratações. O registro também pode ser alterado, suspenso ou cancelado caso o fornecedor deixe de cumprir as exigências estabelecidas pela lei ou regulamentos, tá bom? Então, a gente pode concluir que, de acordo com a 1433, o registro cadastral de fornecedores é obrigatório e deve ser atualizado periodicamente, garantindo a idoneidade e a capacidade técnica dos fornecedores para participarem aí de licitações. Isso corrobora com a alternativa correta, ou seja, a nossa 10ª questão aqui está correta, tá bom? E é isso, pessoal. Portanto, nós resolvemos hoje essas 10 questões. E por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no joinha que tá aqui embaixo, se inscreve no canal, assiste esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela para que vocês consigam maratonar o canal e ter acesso a mais aquisição de conhecimento, tá bom? Um beijão, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!